Já já, amigo vascaíno, a bola rola para Vasco e Red Bull Bragantino em São Paulo. E aqui você terá o esquenta, o pré-jogo desse jogo decisivo, válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, é claro, sem muita enrolação, vem com tudo, conferir tudo sobre essa partida importantíssima para o nosso Cruz Maltino. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Hoje, sem o Boa Noite Gigante, mas sim com o nosso pós-jogo. 8h30, 9 horas, estarei aqui com o pós-jogo de Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Então conto com você, conto com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição, que é de suma importância para o crescimento do nosso trabalho. Show? Então, vambora, amigo, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão, porque hoje, já, a bola rola para Vasco da Gama e Red Bull Bragantino, jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão. Vasco e Red Bull Bragantino que já se enfrentaram algumas vezes nessa história, mas a última vitória do Vasco da Gama contra o clube de Bragança Paulista aconteceu no final de 2023. O Vasco tem sim certa dificuldade quando enfrenta o clube paulista, muito, ao meu ver, pela questão física. Red Bull Bragantino sempre foi uma equipe que tinha muita intensidade física e tem muita intensidade física. É um elenco sempre montado baseado exatamente nessa questão, em jogadores rápidos, fortes fisicamente. E o Vasco, de uns anos para cá, passou a ter um elenco velho, lento, sem intensidade, fisicamente cansado. E quando enfrentava uma das equipes mais intensas do futebol brasileiro, dava ruim. E a última vitória, inclusive, desse confronto para o lado do Vasco, aconteceu no final de 2023, a vitória em São Januário que garantiu a permanência do Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro daquele ano. De lá para cá, 3 jogos aconteceram, uma vitória do Red Bull Bragantino no início do ano passado, no jogo do primeiro turno em São Paulo, empate no placar de 2-2 no jogo do retorno do ano passado em São Januário e a vitória do Red Bull Bragantino em São Januário no primeiro turno desse Brasileirão. Agora, o jogo do segundo turno é o momento do Vasco vencer. É o momento do Vasco quebrar esse tabu que já se mantém há mais de um ano, 3 partidas sem vencer o clube paulista. Mas não sou eu que vou trazer aqui as informações do Red Bull Bragantino para você nessa tarde de domingo. Quem vem com tudo para fazer esse esquenta de Vasco e Red Bull é o Carlos Berbert. Então, alô Carlinhos, traz tudo aí sobre o nosso Vascão para essa partida decisivo. Fala rapaziada que acompanha o canal do Gigante Vasco, Carlos Berbert na área. Afinal, hoje é dia do Gigante da Colina em campo. Isso porque o Vasco enfrenta o Red Bull Bragantino pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 6h30 da tarde, deste domingo, dia 26 de outubro, no estádio Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista. E eu vim aqui trazer para vocês todas as informações que antecedem este duelo, que se desenhou como um confronto direto ali pela vaga na Libertadores, assim como foi o clássico com o Fluminense na rodada anterior. Até porque o Gigante da Colina, ele chega na 8ª colocação e já ali o Massa Bruta, né, como é carinhosamente conhecido, o Red Bull Bragantino na 11ª posição. E aí, como eu disse, né, com relação ao Vasco, que chega na 8ª colocação, vou falar um pouco, né, um resumo ali, no caso do momento que chega o Cruz Maltino para esse jogo lá no interior de São Paulo. O Vasco vem no seu melhor momento no Campeonato Brasileiro com relação a uma sequência de vitórias, né, é a maior, são 3 até o momento, sobre Vitória, Fortaleza e na última rodada, como eu citei, o clássico com o Fluminense lá no Maracanã. Anteriormente, só havia conseguido no máximo 2 vitórias, inclusive antes do jogo lá contra o Palmeiras, contra Cruzeiro e também propriamente o Bahia. E aí, como eu citei, enfrentou o Palmeiras fora de casa com alguns desfalques importantes, né? O Carlos Cuesta, que teve uma lesão muscular na coxa, e também o Barros cumpriu suspensão. E o Vasco sentiu bastante
ambos desfalques. Mas como eu também citei, né, você perder para um time superior e que está ali brigando pelo título do Campeonato Brasileiro não é o fim dos mundos. E o mais importante para mim, como eu citei, não foi perder, e sim o Vasco entender isso, que era um time superior que está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, inclusive contra o Flamengo, e o Gigante da Colina, apesar de estar num bom momento, né, de 2 vitórias consecutivas, não se abalou. Então, para mim, isso foi mais importante. O Vasco ergueu a cabeça, não deixou se abater com relação a essa derrota, que realmente foi impactante, né, 3-0 fora de casa ali no primeiro tempo ainda, naquela primeira parte do primeiro tempo. Então, claro, encontrou dificuldades contra o Vitória em São Januário, saiu na frente, tomou o empate, depois a virada, sofreu o empate novamente, mas conseguiu virar ali, já quase no último lance da partida, com um gol de cabeça do GB, com o cruzamento lá do Piton. Depois, contra o Fortaleza, ficou com 1 a menos ainda na primeira etapa, né, no primeiro tempo, mas foi muito inteligente, conseguiu ali superar o adversário mesmo com uma desvantagem numérica, buscando os contra-ataques, né. O Vasco foi muito bem porque conseguiu fazer 1-0, né, abrir o placar, sair na frente pouco tempo depois de ter o jogador expulso, no caso que foi o Hugo Moura. E aí, no caso, conseguiu administrar, sustentar a pressão ali do Fortaleza, e depois, no segundo tempo, como eu disse, foi inteligentíssimo, se postou, se posicionou, conseguiu... soube sofrer, né, podemos dizer assim, e aí conseguiu o 2-0 e saiu lá do Castelão de Fortaleza com mais uma vitória, segunda consecutiva. E aí, né, no caso contra o Fluminense, na última segunda-feira, foi um jogo ali um pouco mais difícil, mais equilibrado, porque é um time que está ali em cima também, venceu inclusive o Internacional no último sábado, e aí o Vasco não consegue mais nessa rodada ultrapassá-lo, né, subir para 7º, caso vença. Então, uma vitória contra o Bragantino é importante para pelo menos manter a 8ª colocação e, claro, seguir aí nessa batida, embalado no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, contra o Fluminense, o Vasco, no caso, enfrentou um adversário mais difícil por ser mais equilibrado, como eu falei, né, por também estar ali na briga por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Nos 15 primeiros minutos, o Fluminense, ele foi melhor, foi superior, teve uma chance de abrir o placar com o Cano, inclusive marcando ali em cima, né, marcação, pressão, mas o Léo Jardim salvou o Vasco mais uma vez, né, impediu, no caso, o Fluminense de sair na frente do placar. E aí depois o Vasco, ele conseguiu equilibrar as ações, né, se encontrou no jogo, apareceu, né, alguns jogadores, principalmente os laterais e os pontas, era onde o Fluminense estava atacando mais, né, pelos lados do campo. Então, principalmente os pontas apareceram mais, inclusive o Ryan, né, que novamente se destacou, fez a diferença, marcou o primeiro gol, arrastou, né, criou a jogada principalmente do segundo, criou entre aspas, né, até porque teve participações de outros jogadores, do Felipe Coutinho no segundo gol, mas aí ele fez a diferença, né, se destacou, é claro, foi decisivo, e aí o Vasco conseguiu vencer o seu rival por 2-0, apenas a sua o segundo triunfo em clássicos na temporada. O primeiro foi contra o Botafogo, ainda no Carioca, então o Vasco ainda com um baixo ali aproveitamento em clássicos nessa temporada. Isso também foi importante para elevar a moral, o astral dos jogadores e do torcedor vascaíno também. Então, como eu disse, o Vasco está na sua melhor sequência de vitórias no Campeonato Brasileiro no momento, com 3 consecutivas, e claro, quer aumentar para 4 aí, e enfim, é isso, o Vasco chega em ascensão no Campeonato Brasileiro para essa partida, que, como eu disse, é um confronto direto na luta por uma vaga na próxima edição da Libertadores. Agora, partindo para as opções que o técnico Fernando Diniz terá disponíveis para esse duelo contra o Massa Bruta neste domingo. Técnico Fernando Diniz ali em asterisco, né, entre aspas, podemos dizer assim, porque o comandante ele não vai poder estar à beira do campo lá do estádio municipal Cícero de Souza Marques, afinal ele recebeu o 3º cartão amarelo e aí vai cumprir suspensão automática. Assim, quem vai ficar à beira de campo orientando os jogadores durante a partida será o auxiliar Evandro Fornari. Agora, partindo para os jogadores, né, mais para o lado do elenco, quem voltou e, no caso, quem está fora. Bom, quem retorna é o volante Hugo Moura, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, né? No clássico, afinal, ele recebeu o cartão vermelho ainda no primeiro tempo contra o Fortaleza, né? Uma entrada, assim, podemos dizer, acima do tom, né? Com grandes chances de machucar seriamente o seu
adversário, né, o seu oponente ali do Leão do PC. E aí, no caso assim, o Hugo Moura ele passa a brigar pela posição, né, de titular, pela vaga na equipe inicial com o Tietê, que acabou sendo até começando a partida lá contra o Fortaleza como lateral direito, com a ausência do Paulo Henrique, que estava voltando da seleção brasileira. O Puma até chegou, né, no Brasil a tempo, desembarcou lá em Fortaleza, mas começou no banco de reservas, até mesmo por conta do desgaste ali, né, tanto por conta da data FIFA com a seleção do Uruguai, bem como também pelo fato do desgaste da viagem de retorno ao Brasil. Mas enfim, Hugo Moura briga pela posição de titular com o Tietê. E aí, qual é a preferência de vocês? Quem vocês acham melhor nessa posição? Hugo Moura ou Tietê para começar essa partida? E aí, no caso, o Vasco vai ter um outro desfalque importante, além da ausência ali do Fernando Diniz, que é o atacante Ryan, que, como eu citei aí anteriormente no vídeo, foi destaque, foi decisivo no clássico contra o Fluminense e vem sendo decisivo para o Vasco, né? Ele que está em crescimento, já pode ser considerado um dos melhores jogadores dessa edição do Campeonato Brasileiro. Ele foi constatado, no caso, né, ele fez exames de imagem e foi constatado, no caso, um edema muscular na coxa direita, ele que acabou sentindo realmente a perna direita em um lance no clássico com o Fluminense, né, sentiu aquela fisgada muscular. E aí, no caso, ontem, né, no último sábado, o Vasco divulgou, a lista de relacionados com a ausência do Ryan e explicou que ele teve constatado, né, foi visto no exame de imagem, esse edema muscular na coxa direita, mas o gigante da colina, né, ele postou fotos sobre o treino do último sábado. O Ryan estava lá, né, participando normalmente. Então, a impressão que fica é que foi algo assim, nada muito grave, um pouco mais leve, e até o Vasco decidiu ter cautela com ele, poupá-lo, para que ele possa retornar já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, com isso, se acredita, né, se cogita que o Verratti retorne ao time titular na vaga aí do Ryan. Ele é o preferido, né, o substituto considerado mais ideal no momento, mas o David também briga pela posição, é uma alternativa. Assim, o provável time titular do Vasco para enfrentar o Bragantino neste domingo deve ser Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta pelo lado direito da zaga, Robert Renan formando a dupla de zaga ali pelo lado esquerdo da zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. Já partindo para o meio de campo, tá aí a primeira dúvida que eu trouxe para vocês. Tietê ou Hugo Moura e, claro, o Barros formando a dupla de volantes. Um pouco mais à frente e ali centralizado, como vocês sabem muito bem, o mágico, né, o pequeno mágico Felipe Coutinho, e partindo lá para o ataque, no caso, Carlos Andrés Gomes na ponta direita, substituindo ali o Ryan, no caso, no posicionamento, tá? E o Nuno Moreira na ponta esquerda. E ali, como um centroavante mais centralizado, no caso, o Verratti retornando ao time inicial, ou até mesmo o David. Repetindo para vocês, Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Carlos Cuesta na zaga pelo lado direito, Robert Renan na zaga pelo lado esquerdo, né, formando essa dupla muito importante, né, impactante aí para ajustar a defesa do Vasco, e Lucas Piton na lateral esquerda. Partindo para o meio de campo, Barros e Tietê ou Hugo Moura e Felipe Coutinho um pouco mais à frente e centralizado ali no meio de campo. Partindo para o ataque, Carlos Andrés Gomes na ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda, e aí a outra dúvida no time entre Verratti ou David mais centralizados. Beleza, rapaziada? Agora, na sequência, eu vou deixar para vocês um vídeo do meu amigo Diego Pérez, ele que é cracaço no jornalismo, sabe tudo sobre o Massa Bruta, né, setorista da equipe do interior de São Paulo, trazendo um pouco do resumo de como o Bragantino chega para esse confronto decisivo para ambas as equipes, é claro, nessa 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, fiquem aí com o que o Diego tem pra gente sobre o Massa Bruta, e na sequência, depois, é claro, da fala do Diego, né, do resumo dele, voltem, né, vou passar a bola, tá, para o meu amigo Lucas, para ele encerrar o vídeo com vocês, beleza? Então é isso, rapaziada, até a próxima e tamo junto, valeu! Fala galera, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre esse Red Bull Bragantino, de que maneira chega, né, o time comandado pelo Fernando Seabra para enfrentar o Vasco nesse domingo.
e chega muito mal, chega numa sequência ruim. O Bragantino perdeu por 1-0 para o Juventude em Caxias do Sul, mas apesar da vitória no Jacone, o Bragantino jogou muito mal, assim como foi também no segundo tempo na partida contra o Palmeiras, em que perdeu de 5-1. Então vem de 2 derrotas consecutivas e de um trabalho muito contestado, tanto do Fernando Seabra quanto da direção do clube também, e os jogadores que não têm demonstrado em campo. O técnico Fernando Seabra até falou de falta de atitude pela primeira vez depois da última rodada. O Bragantino tem a volta do Lucas Barbosa, que é muito importante porque mexe um pouco na configuração do time. O Juninho Capixaba, que estava jogando por dentro, deve voltar à lateral esquerda. Com isso, o Vanderlan vai para o banco de reservas e o Lucas Barbosa atua no ataque ao lado de Nacho La Quintana e de Eduardo Sacha, que também deve ser outro retorno ao time titular no lugar do Thiago Borbas. Assim, um provável time do Bragantino tem o Cleiton no gol, Hurtado pela direita, a zaga com o Pedro Henrique, a dúvida entre o Alex Vinícius e o Gustavo Marques. Eu acho que vai o Gustavo Marques, na esquerda o Juninho Capixaba. Meio campo com o Gabriel, Matheus Fernandes e John, o ataque com o Nacho, o Lucas Barbosa e o Sacha. Essa dúvida na zaga é por conta da ausência do Guzmán Rodrigues, principal zagueiro do Bragantino, teve uma lesão séria, acabou rompendo o ligamento do joelho e não joga mais nesta temporada. O Pedro Henrique, que saiu com dores na coxa direita no intervalo do jogo contra o Juventude, a princípio não preocupa. A dúvida será sanada amanhã, quando o Bragantino divulgar aí a lista de relacionados, que pode ter a volta de Isidro Pita, que se recuperou de lesão. Antes de machucar, era, ao lado do John, o melhor jogador do Bragantino, então é um retorno muito comemorado caso se concretize. Ele realizou trabalhos parciais com o elenco durante essa semana de preparação. Ele, o Bruno Gonçalves, que retornou de empréstimo, o Davi Gomes, são dúvidas aí para a relação do Bragantino, visando esse confronto importantíssimo para o clube contra o Vasco da Gama em Bragança Paulista. De Bragança Paulista, Diego Pérez para os amigos. Grande abraço! Bom, amigo, então, como vocês viram aí, esses foram os detalhes dessa partida importantíssima sobre o nosso Vascão. Carlos veio falando sobre o nosso Cruz Maltino e o nosso grande amigo Diego Pérez, setorista do Red Bragantino na rádio 102.1 FM de Bragança, veio também trazendo as informações sobre o clube paulista. Todo pré-jogo, amigo de jogo do Vasco, você pode vir aqui, que vai sempre ficar muito bem informado sobre o nosso Vascão. Fechou? Gostou do vídeo? Ficou bem informado sobre essa partida de logo mais? Deixa aí nos comentários a sua expectativa, quanto você acha que será o jogo. Eu te espero no pós-jogo, tá? Por volta aí de 8h30, 9 horas, eu tô aqui de novo para falar para vocês sobre tudo o que aconteceu dentro de campo em Vasco e Red Bull Bragantino. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!